graça e paz. A minha experiência de hoje foi que a apóstola veio ministrar em mim e eu fiz a pergunta para o anjo, ele responde que sim. E primeiro o anjo me leva até o céu. E quando ele me leva até o céu, ele falava que ele ia me dar tipo um estudo. E ele me levou numa mesma sala que eu já tinha ido. Um estudo e tipo, ele tinha tipo, parecia uma sala de estudante. Eu estava sentada tipo numa mesa, com uma cadeira e com um caderno e uma caneta. E atrás, aí, tipo, na minha frente tinha uma lousa. E o anjo do Senhor, aí eu ficava olhando. Eu prestava muita atenção, porque eu falei pro anjo que é uma coisa bem diferente que eu nunca tinha visto, né? Tipo, tá estudando no céu. Aí chegou na hora, né, ele falava bem assim, tudo que eu escrever na lousa, tu anota no caderno. E eu falei, tá bom. E ele começou, aí tipo, era igual um tema, tipo, de história, sã doutrina. E eu ficava olhando assim, aí eu falei, aí tem aquela hora que o professor começa a perguntar. E ele começava a perguntar as coisas de mim e eu não sabia responder. Tipo, algumas coisas eu respondia, outras não. E ele grifava assim com sei lá que se era pincel, não sei explicar. Ele grifava lá sobre o que é vaidade desnecessária e o que é vaidade necessária. Aí chegou na hora e ele falava bem assim, ó, vamos falar aqui sobre cabelo. Ele falava bem assim, agora eu vou falar sobre, a primeira coisa que eu vou falar é sobre cabelo. Aí ele falou bem assim, o cabelo da mulher ela tem que ser longo. Mulher não tem que tocar no véu, não pode cortar. E eu falei, mas Senhor, quando resseca? Ele falou bem assim, ore para que eu ajeite, não toque. Você não, eu posso, você não. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei, e aquelas pessoas que não sabiam da doutrina antes e pintar essas coisas e para tirar tinta? Ele falou bem assim, filha, tem que ter muita fé. E eu falei bem assim, por que, Senhor, fé? Ele falou bem assim, porque para eu remover a tinta do cabelo, vocês têm que pagar um preço e ter fé que eu vou fazer. Aí eu falei bem assim, entendi. Aí ele falou, você se lembra que quando... Ele me fez lembrar de quando eu pedi da minha apóstola para cortar meu cabelo, porque eu falei que eu queria tirar essa tinta loura. Aí, mas ainda ficou um pouco. Aí eu querendo cortar mais, porque eu não gosto de cabelo muito longo. Lembrando, o Senhor me lembrando. Aí ele falou bem assim, tu se lembra que daquela vez vocês dois foram repreendidas? Eu falei assim, eu lembro. E você ainda ficou com raiva? Eu falei, não, eu lembro. Aí ele falou bem assim, você se lembra que a partir daquele dia eu comecei a te ensinar algo sobre o teu cabelo? Eu falei, sim. Depois que a minha serva, a apóstola, foi usada para tocar no teu cabelo e falou que ia sair assim, naturalmente. E tu não creu, mas a fé dela está saindo. Tu se lembra? E ele tocou no meu cabelo e falou, olha aqui, está saindo. Não precisou tu cortar. Ele falou bem assim, é porque as pessoas, elas querem, tipo, botar dificuldade em tudo. E quando só basta orar e ter fé e crer que eu vou fazer. Não precisa de botar dificuldade. Ele falou bem assim, Senhor, meu cabelo é isso e aquilo. Ore, peça de mim que eu vou ajeitar, porque é uma coisa assim que eu criei. Eu não quero que você mexa. É uma coisa minha que eu criei, porque eu achei perfeito em você e você vai mexer uma coisa que eu botei. Aí chegava na hora, ele falava bem assim, tá. Aí eu falava bem assim, ele falou, eu não quero que mexa em nada, não modele em nada e deixe do jeito que tá o cabelo. Aí ele falava bem assim, mas vai de você querer obedecer. Eu não estou obrigando a ninguém, eu só estou falando que não me agrada e o que me agrada. Falou bem assim, mas se você me ama e quer morar no céu, você vai me obedecer. Aí chegava na hora, aí ele falava bem assim, os acessórios que pode usar no cabelo. Pode amarrar, pompom pode amarrar, porque é uma vaidade necessária. Por causa do cabelo que é longo, cabelo que às vezes fica quente. Ele falou, é necessário sim, uma vaidade necessária. Ele falou, tiara. Tiara sim, pode, porque como você quer deixar seu cabelo solto para não ficar batendo na cara? Ele falou, isso é uma vaidade necessária. Aí ele falava bem assim, mas uma coisa que eu não quero é lacinho.
Não, eu reprovo lacinho e outros tipos de acessórios. Tipo, eu já falei que piranha eu não me agrado. Ele falou bem assim, ele falou, se lembra daquela vez lá de piranhazinha que eu não me agradava? Mas se pode usar aquelas piranhas normal para prender o cabelo daquelas pessoas que não gostam de pompom. Aí o senhor fala bem assim, tá, tirando isso, não quero que modifique nada, não bote nada. Isso que eu estou falando é vaidades necessárias. Aí ele falava bem assim para mim, agora eu vou falar sobre a higiene. Olha, o senhor falava bem assim, olha, tem muita gente do canal, tirando o canal também da igreja, pensando que é vaidade tomar banho. O senhor falava, gente, é uma vaidade necessária. O senhor falava bem assim, cuidar de si mesmo é necessário, cuidar da pele. Mas o senhor falava bem assim, mas cuidar com hidratantes assim, porque tem gente que pega, acha que se cuidar é passar maquiagem. Não, eu reprovo maquiagem. Eu não me agrado disso. Aí ele falava bem assim, filha, eu vou falar também sobre o aparelho. Aí eu falei bem assim, eita, pegou. Aí ele falou bem assim, eu te entendo porque tu usa. Porque foi um caso de emergência, porque ele falou por causa do meu dente. Sim, é uma vaidade necessária para alguns, para os outros não, porque tem gente que bota porque achou bonito. Ele falou bem assim, tu só botou porque teu dente era torto. Ele falou, e era necessário. Aí eu falei, não, sim, senhor, eu nem queria botar, que eu não gosto desse negócio, até agora eu me acostumei, mas foi muito difícil. Aí ele falou bem assim, tá, se cuidar é uma vaidade necessária, cuidar da pele sim, passar um hidratante, tudo bem pra mim, se cuidar, mas ficar passando aqueles negócios assim, de tirar, filha, tudo que não remove o que eu coloquei, eu não reprovo. Aí ele falava assim, sim, eu já falei sobre isso, estou ensinando, o senhor falou para mim que era para a apóstola continuar ensinando sobre essa doutrina, para falar mesmo as coisas bem detalhadas para o pessoal, porque tem muitas pessoas ainda que estão com dúvida disso. E o senhor falou bem assim, filha, é uma coisa tão simples, ainda as pessoas estão com dúvida. Aí chegou na hora, o senhor falava bem assim, tá, eu vou falar sobre a unha. Aí ele falou bem assim, a unha, limpar tudo bem, limpar, tirar os negocinhos, tudo bem. Mas agora pintar, passar alguma coisa, eu reprovo. Eu não me agrado isso, limpar tudo bem. Mas agora ficar pintando, passar aquele negócio, aquele esmalte branco, transparente, eu reprovo. Limpar tudo bem, mas agora pintar, eu reprovo. Aí se eu falar bem assim, roupa, tem pessoas que não têm condições de comprar roupa que me agrada, não me agrada. Mas eu vou entender, eu entendo. Mas agora, se eu dar condições para elas comprarem e continuarem comprando vestes que não me agradam, aí eu vou ter como, elas não vão ser mais como inocentes, mas sim como culpadas. Aí eu vendo aquilo, aí eu fiquei meio assim olhando, aí eu falei, Senhor, mas aquelas pessoas que do trabalho, caso de trabalho, eu falou, sim, eu entendo que preciso dar calça para o trabalho, eu entendo, mas agora ficar usando no dia a dia arrumar casa, aí eu não tenho mais como inocente, filha. Aí o senhor fala para mim que ele entende esses casos de que tem trabalho, essas coisas, mas tem que orar, apresentar ele, porque não adianta nada você, eu tenho que usar essa calça e pronto, e não, nem apresentar o Senhor, porque ele falou bem assim, porque tem marcas consagradas, tem calças, roupas consagradas. Aí o senhor falava sobre comida, esse negócio de comida. O senhor falava assim, eu já falei isso aqui na minha igreja e vou repetir para você falar. Toda comida é consagrada, apresentada e consagrada. Vocês têm que orar e apresentar a mim, consagrar a mim. Então, toda refeição que vocês forem fazer, vocês têm que orar. Senhor, eu comi essa comida, passei mal, porque não orou. Foi consagrada e você nem sabia. A gente não sabe, o Senhor falou que tudo ao nosso redor, amados, é consagrado. Nós temos que aprender a orar e ter fé que o Senhor vai fazer algo. Ter fé que aquilo não vai nos fazer mal. O Senhor falou bem assim, se for, filha, levar em conta, tudo, até um anel, assim, coisas simples são consagradas. Vocês têm que orar.
Mas tem coisas que são apresentadas, então não tem como orar, como marcas da Nike, essas marcas que já foi revelada aqui, que eu não me lembro agora, da Adidas, essas marcas que o Senhor reprovou, porque essas foram muitíssimas consagradas e apresentadas, então eu reprovo. Aí se eu falava assim, sapato pode usar, sapato aberto. Uma coisa que eu reprovo é salto alto. Aí eu falei, Senhor, por que salto alto? Porque moldela a sua altura, o seu corpo. Aí eu falei, como assim corpo? Aí o Senhor me deu uma aula lá. Ele falou que modela tudo, tipo, modifica a tua altura. Se o Senhor te fez baixinho, é porque Ele te quer baixinha. Se o Senhor te fez alta, é porque Ele te quer alta. Então não adianta modificar uma coisa que o Senhor botou para te ser. Aí o Senhor falou bem assim para mim. Aí Ele começou a me mostrar uma série de coisas, amados. A minha experiência foi muito longa, só sobre a sã doutrina. Mostrou sobre atavios, que o Senhor não se agradava de cordão, de brinco, de pinça, essas coisas. E me falou uma série de coisas. E eu só anotava no caderno. A minha mão ficou até dolorida de tanto escrever. Nunca escrevi tanto. E eu parecia aqueles negócios de castigo, só ficar escrevendo. Fiquei de castigo hoje. Aí o Senhor me mostrou uma série de coisas. Roupa. O Senhor falava sobre as roupas, que tem que usar a saia debaixo do joelho, que cobria o joelho, ficava mais ou menos bem aqui na canela. E o Senhor falava, saia longa, pode ser longa. E o Senhor me mostrava essas coisas que a apóstola já falou. Aí Ele fala bem assim, agora eu vou te falar uma coisa, filha. E eu quero que você passe para a minha igreja. Eu não estou obrigando a ninguém a seguir o que eu estou falando, a seguir o que me agrada. Eu não estou obrigando a ninguém. Eu só estou falando qual é o caminho. Eu estou mostrando para vocês qual é o caminho para levar para o céu. Agora vai de vocês querer fazer, porque o Senhor falou bem assim, filha, eu já falei com muita gente da minha igreja e estão continuando a fazer coisas erradas que não me agradam. E eu não vou mais falar. Eu não vou mais falar, porque eu já falei, já revelei. Agora minha mão vai pesar. A sã doutrina é para poucos. O Senhor falava bem assim, a sã doutrina é para poucos. Para só quem é obediente a mim e quem me ama. Porque só segue essa doutrina quem me ama de verdade, quer morar no céu. E o Senhor falava bem assim para mim, eu não vou falar mais nada com essas pessoas específicas. O Senhor falava bem assim, específica, que eu já falei que o que é para mudar. Ainda pergunto, Senhor, o que é em mim que é para mudar? Eu já falei o que é para mudar. Ainda continua no erro porque quer. Então eu não vou falar mais nada. Agora, quando vinha o meu juízo sobre essa pessoa, não quero que ninguém meta a mão e não venha pedir ajuda, porque eu tentei te ajudar, eu te mostrei o caminho. Aí o Senhor falava assim, aí quando a gente terminou aquela aula, o Senhor falou, agora você vai no inferno. Amados, eu fui até o inferno com a escaldada, assim, eu fui com um monte de anjo. Chegando lá, eu vi uma série de torturas. Tortura daquelas pessoas desobedientes, de mentiras. Pessoas que tratavam mal os servos e via pessoas da igreja. E eu ficava espantada quando eu via certas pessoas. E o Senhor falava assim para mim, filha, essa pessoa está aqui por causa disso. Aí o Senhor mostrava um monte de pastor. Aí o Senhor falava bem assim, ó. Essas pessoas, a alma delas estão aqui. Estão aqui. Se ela morresse, hoje iam vir para cá. Mas o corpo delas, a mente delas estão lá na terra. Mas a alma delas estão aqui. Eu vi aquelas pessoas sendo acorrentadas, atormentadas. E eu vi os demônios oprimindo. Tem pessoas, amados, que a gente olha assim, a gente já julga, mas não sabe quanto que elas são oprimidas. E eu via pelo medo de ser arrebatada e ir para o inferno, de tanto medo. Aí o Senhor me mostrava certas pessoas. O Senhor falava bem assim, aí Ele me mostrava um monte de tortura. Aí Ele falava bem assim, aqui eu vou te mostrar aplicativos e como usar o seu celular, aplicativos que eu não me agrado, essas coisas. O Senhor falava bem assim para mim, ó, Instagram, Facebook, esses meios que não estão te edificando, mas sim te afastando de mim, eu não me agrado. O Senhor falava bem assim, eu só não pedi ainda o WhatsApp de certas pessoas, porque eu sei que são necessários, mas tem pessoas que não é necessário ter WhatsApp. E o Senhor fala bem assim, eu já pedi Instagram de muitas pessoas e ainda tem. Facebook ainda tem.
e não sabe que isso é uma brecha que o inimigo está tendo para ter acesso à sua vida. O Senhor falava bem assim para mim. E você que é muito viciada no seu celular, o Senhor falou bem assim, olha, vigie muito e renuncie logo o seu celular para que você não caia. Porque o Senhor falava bem assim, tem muita gente que está muito viciada, que não consegue ver um celular, que já quer pegar e mandar mensagem, aplicativo, essas coisas. E o Senhor falava bem assim, eu estou reprovando isso. E tem pessoas que se morresse hoje ia vir para o inferno por causa dessas pequenas coisinhas. E o Senhor falava bem assim, eu já falei que eu não te quero de celular, então por que tu insiste? Eu já falei que eu não quero que tu use esse aplicativo, para que tu insiste? E o Senhor falava bem assim, por isso que agora eu vou vir com o meu juízo sobre a minha igreja. Não só como a igreja, como o Brasil todo, a nação toda brasileira, o Senhor falava para mim. E o Senhor falava bem assim, é porque são desobedientes. A minha nação estão sendo desobedientes a mim. Aí quando eu pegava, né, o Senhor me mostrava outras coisas que eu não posso falar. E foi essa a minha experiência. A graça e a paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. A apóstola Ellen Janaína também está aqui comigo. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito se tem falado de doutrina aqui nesse canal, muito agora se tem falado de doutrina nesses últimos dias em arrebatamentos, porque o Senhor está completando a obra que Ele fez em nossa vida. Nós que éramos uma igreja porta larga, fazíamos rave gospel na igreja, arraial gospel, bingo, jogávamos futebol, tudo isso, irmãos. Sabe, queridos? E o Senhor um dia resolveu me visitar, me falar dessa doutrina. Eu estava orando, estava até de bermuda nesse dia. E aí, desde aí então, comecei a pregar a doutrina. O povo ficou meio assim, começou a sair gente da igreja, a igreja que era bem cheia. E aí eu comecei a orar ao Senhor, o Senhor faz algo. E foi quando o Senhor começou a arrebatar algumas pessoas na igreja, levar um inferno ao céu, E quando elas vinham do inferno, elas falavam, o que arrastavam, o porquê, que quando elas chegavam lá no inferno, elas eram torturadas, Então, isso já está com um pouco mais de um ano, não, é um ano mais ou menos, E o Senhor continua fazendo a obra, continua arrebatando pessoas, continua fazendo a obra maravilhosa que Ele começou. E a jovem Lili, uma jovem de 14 anos, ela é uma dessas pessoas que foram arrebatadas na igreja e tem sido até o dia de hoje. E o Senhor tem completado a obra através desses jovens, através dessas pessoas, nos ensinando, através do Espírito Santo também, que nos ensina também, falando na nossa mente, falando no nosso coração, através dos dons. E você viu uma experiência muito forte, irmãos, muito forte, porque muitas pessoas às vezes elas morrem, vão para o inferno sem saber que estavam no pecado, sem saber que aquilo que fazem um brinco, uma maquiagem, um batom, algo assim é pecado, sabe, que não agrada ao Senhor, sabe, queridos? É como eu sempre digo, como Adão ele comeu aquele fruto, a Bíblia diz que Eva comeu, e deu ao seu esposo. Acredito que quando Eva deu ao seu esposo, Adão não sabia de que árvore era aquele fruto, ele simplesmente comeu e não se teve por inocente, não foi dado por inocente, apesar de não saber qual é que era o fruto proibido. E aí foi sentenciado juntamente com a serpente, juntamente com Eva, cada um teve a sua sentença lá. Então é mais ou menos assim, irmãos. Muitos de nós perecemos, pecamos porque nos falta conhecimento, e o conhecimento justamente da boa e agradável, perfeita vontade de Deus, daquilo que agrada ao Senhor e não agrada, não é isso, apóstola? É isso, apóstolo, é uma experiência profunda, Na verdade, Deus só vai reforçar aquilo que tem nos revelado há muito tempo, E que nós já temos repassado, inclusive está tendo um estudo específico sobre a sã doutrina, a santidade do corpo. Só lembrando que nós estamos, no ano de 2022, no mês de março, amém, irmãos? Talvez, eu não sei que ano você está ouvindo isso ou vai ouvir isso, mas nessas datas, que teve essa experiência, nós estamos fazendo esse ensinando, estamos recebendo a revelação do Senhor e repassando para a igreja. Amém, apóstolo?
Amém? Então, passando revista na apostila, no material da Sã Doutrina. E só para fazer uma ressalva, as pessoas me perguntam muito, né? Inclusive ela fala aí sobre a questão de usar calça em caso de trabalho, que Deus até entende caso extremo, né? Aí as pessoas me perguntam, apóstola, qual a sua posição? Irmãos, eu não uso em hipótese alguma calça comprida. E eu friso isso, né? Deus, ele é um Deus que ele é soberano em todas as coisas e Senhor, né? Revelou dessa maneira a jovem Lili. E o conselho que eu dou às mulheres que orem ao Senhor, que negociem e façam o necessário para você não fugir do padrão que o Senhor já disse que quer as mulheres, as santas mulheres, amém? Mas, se for um caso extremo, você consulte ao Senhor, ore ao Senhor, tenha a sua intimidade com Deus, porque nós sabemos que é uma questão realmente de trabalho. Eu não posso ser irresponsável aqui, como serva de Deus, dizer para você, você vai sair do seu trabalho por causa disso, por causa daquilo. Não, porque isso aí é uma responsabilidade que não é nossa. É de cada um que ouve. Nosso papel é repassar a doutrina, repassar os cuidados e o zelo de Deus para conosco, para a doutrina do corpo, das vestes, a sã doutrina do Senhor. E cabe a cada um que ouve fazer prova do Senhor e ter a sua intimidade com Deus. Amém, apóstolo? Esse é o meu ponto de vista. E ela fala muito bem sobre o cuidado do corpo, né? Muito se questiona sobre isso, irmãos. A gente tem que ter zelo, a gente tem que ter higiene, a gente tem que cuidar do templo do Espírito Santo dentro e fora, né? Agora, claro, tudo com modéstia, sem vaidade, né, nada de atavios. É como o Senhor já vem falando, né, o que Deus reprova é as vaidades desnecessárias, quando eu modifico a aparência natural do meu Criador, da minha natureza, da maneira a qual o Senhor me criou. A partir do momento que eu começo a tirar e acrescentar, eu me torno réu. Eu já não sou mais inocente e aí o Senhor reprova, porque eu estou modificando a aparência natural do Criador na minha vida, porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Então são pontos que nós temos que frisar e não podemos perder isso, esse foco, essa essência, amém, irmãos? Essa é uma experiência muito forte, está bem explicada, né? Eu acredito que vai tirar dúvida de muita gente, né, apóstolo? E que Deus os abençoe em nome de Jesus, amém. Amém. E talvez você questione assim, poxa, mas ela disse que o Senhor falou tantas coisas para ela, por que ela não fala tudo? Na verdade, irmãos, aquilo que o Senhor falou para ela é aquilo que nós já temos ensinado. Nós já temos falado, né, através de outros arrebatamentos. A apóstola tem ensinado, nós temos ensinado na live de estudo, nós temos ensinado nas lives, né, da noite. Né? Então, queridos, é isso. Né? Deus, ele trata de maneira diferente com as pessoas. Né? Tem pessoas que Deus trata de maneira diferente, tem pessoas que Deus já pediu o WhatsApp, né? E eu respeito isso, eu respeito isso, sabe, queridos? Mas eu sei que vai chegar o dia, o Senhor já nos falou que vai chegar o dia que Ele vai pedir o nosso WhatsApp e também vai pedir o nosso YouTube, nosso canal, sabe, queridos? Então a gente, né, nós temos consciência disso, estamos crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, e acredito que logo, logo, como diz a palavra, né, chegaremos àquilo que a Bíblia chama de estatura de perfeito varão. Amém, irmãos? Muita coisa temos que aprender, mas nós estamos na guerra, estamos na luta, e eu sei que o Senhor tem nos visitado, o Senhor tem nos ensinado, e espero também que essa experiência tenha acrescentado algo na sua vida. Amém, queridos? Então, que Deus te abençoe. Vamos orar, apóstola. Senhor, meu Deus e meu Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais essa experiência. Obrigado, Pai, por cada filho, filha, Pai, serva teu que chegou até esse momento da oração, Pai. Eu peço, Senhor, que possamos, Pai, que o Senhor possa nos ensinar, nos ajudar, Pai, a andar na porta estreita, a andar, Senhor, na santa doutrina, Senhor, a andar, Pai, fazendo a Tua vontade, a andar, meu Pai querido, Pai, no caminho que te alegra, que alegra o Teu coração, meu Pai. Tira de nós todo embaraço, tira de nós toda complicação, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai querido, Pai amado, que a Tua graça seja derramada sobre cada um, que possamos caminhar para o alvo, como diz o apóstolo Paulo, Senhor, rumo à salvação, Pai querido, Pai amado, Senhor. Então, muito obrigado, abençoa cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus, amém e amém. Tome posição como um soldado forte, não perca o teu alvo, desafia até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do